Bom dia. Hoje é terça-feira, dia 30 de maio de 2017. Tempo feio. Chegou uma frente fria de surpresa, surpresa mesmo. Bom dia, meu amor. Até mais tarde. Bom dia. Não era essa a previsão inicial para a semana. Teria sol, teria não tão calor quanto ontem, mas tempo bom, gostoso. E a máxima que iria até uns 25, 26, vai até 21, 22 hoje. Não tem problema. Claro, para não arriscar, tô aqui já de bota, de capa. 25 quilômetros e com essas nuvens bem baixas que a gente vê assim, ó. É melhor não arriscar, né? E hoje morreu Noriega, nessa madrugada, né? Noriega é um militar panamenho que governou através de um golpe o Panamá durante uns anos, inicialmente apoiado pelos Estados Unidos, depois houve um racha aí e o homem foi tirado do poder pelo próprio Estados Unidos. Deu sorte, porque na época não tinha o pensamento de hoje, né? Para fazer o que fizeram com Saddam Hussein, por exemplo. Daqui a pouco falo de Saddam Hussein, né? Noriega, depois de deposto, cumpriu pena nos Estados Unidos, na França e no Panamá. Tinha um tumor no cérebro e foi operar essa noite. Em consequência dessa operação, houve uma hemorragia. Ele tinha 80 e poucos anos já. Em consequência dessa hemorragia, ele faleceu. Eu até me assustei porque o presidente panamenho, declarou, quando eu não sabia o que, falei, só falta ser aquelas hipocrisias de dizer morre um grande homem, um grande estadista, né? Ninguém vira santo porque morre. Embora algumas pessoas insistam nisso, né? Eu particularmente desconfio seriamente de uma pessoa com conceitos de santo. Não vou não, filho. Melhor não arriscar. O chão meio molhado assim. Ele até me deu passagem, mas não precisava. Panamá, um lugarzinho que não tem nada. Você já ouviu falar em algum produto panamenho? Muito pouca coisa, muito pouca coisa. É um ovo, é um lugar menor do que o estado de São Paulo, um país inteiro. Mas, geograficamente, privilégio dos caras, né? Eles estão ali, aonde há algumas décadas atrás, uma viagem de um lado até o outro do mar exigia 80 dias de viagem e hoje exige 6 horas, porque você cortou o continente em dois. Uma obra de engenharia fantástica, outro dia eu estava vendo sobre isso, e tornou o Panamá realmente um território bastante estratégico, né? Claro que corrupção, drogas, não deixaram esse lugar se desenvolver, virar uma referência. Eu conheço muito pouco de lá, mas realmente é uma região que já foi muito tensa e hoje
tenta se reconstruir aí com algum crescimento, alguma coisa, né? Falar de Saddam Hussein, né? Líder do Kuwait, nação islâmica, no que antigamente era a região da Arábia, né? Os árabes, né? Hoje espalhados em 3, 4 países, com algumas diferenças entre eles. Você tem o Iraque, você tem o Irã, você tem o Líbano, você tem o Afeganistão, toda aquela região ali, também muito estratégica, hoje e há mais de um século, por conta do petróleo, tornou aquilo lá realmente um lugar bastante disputado, bastante de muito interesse para a economia mundial e principalmente para a economia dos Estados Unidos, que é basicamente forrada pelo petróleo, né? O petróleo é uma base estrutural muito forte nos Estados Unidos. Há uma linha muito grande e a gente compreende estrategicamente por quê. Que bom que eu consegui passar. Nem vi o cara fazendo sinal. Só vi o carro da minha frente parando. Imaginei, mas eu dei uma de Miguelão. Então, estrategicamente, houve um momento na década de 90, houve um momento de estresse político, territorial, entre o Irã e o Iraque, na época dos Shahs, né? Shah é um líder político religioso iraniano. E os Estados Unidos apoiaram o Iraque, apoiaram o presidente Saddam Hussein do Iraque. E isso acabou rapidamente, né? Teve, claro, né? Consequentemente alimentando ainda mais o ódio na região, que já é gigantesco, daqueles estopins que hoje nós pagamos com o crescimento tão forte do terrorismo no mundo. Foi muito ódio criado nas últimas décadas, assim, desde a década de 70. Isso tá estratégico, tá pesado. Então, não julgue uma população dessas sem saber o que aconteceu com todo mundo. Você pega um cara desses cuja família, a linha de família das últimas 5 gerações foi morta, assassinada. Perderam tudo, né? Rapaz, o carrinho... Nunca mais falo que meu carro tá sujo, hein? Esse Corsa... E anda bem, hein? Isso quando o presidente dos Estados Unidos era George Bush. 20 e tantos anos depois, especificamente em 2001, com o estopim, mais um, do ataque terrorista às Torres Gêmeas, George W. Bush, filho daquele lá, reinicia sua guerra ao terrorismo. Esse ataque das Torres Gêmeas gerou centenas de teorias da conspiração. Eu acreditei em uma durante um bom tempo, principalmente depois de ver o filme Nightgeist, que eu desmereço por conta da leviandade que ele trata vários assuntos. Então eu não vou achar que ele está certo em um lugar e errado no outro. Eu vou desqualificar o trabalho. Um dos grandes
formadores de opinião nesses últimos anos aí. Quando o Atheist Experience informou que não é como que eu falo? Que ele é uma grande besteira, a teoria dele é furada, eu desmereci o resto. Então, essa ideia já foi. Mas enfim, entre outras teorias da conspiração, essa do filme Nightgeist. Bonito, hein, cara? Tá no passeio bom aí? Meu Deus do céu. Ele tá simplesmente falando bom dia, passarinhos, bom dia, beija-flores, bom dia, borboletinhas. É o Wilber na moto. Só os velhos e que ouviram 89 entenderão. Dos milhões que me acompanham aqui. E a partir daí, os Estados Unidos foi historicamente declarado uma nova guerra mundial, sim. Ela estrategicamente está em alguns pontos, mas França, Holanda, Dinamarca, Estados Unidos, Alemanha já foram vítimas das consequências daquele momento e de outros anteriores, claro. Mas enfim, o que fizeram foi conseguir fazer uma conexão. Eu acho extremamente difícil isso, mas enfim, conseguiram fazer uma conexão entre o idealizador do projeto, do atentado, do ataque às Torres Gêmeas, Osama Bin Laden, com Saddam Hussein. E iniciou-se aí alguns meses de busca, até que encontraram o cara. Foram matando, né? Foram bombardeando onde achavam que ele estava. Mataram um filho, mataram outro filho, mataram esposas, mataram, enfim. E ele, como tinha... Eita, nós! Trânsito de moto. E ele, como tinha grande influência popular, em lugar com muita ignorância, esses líderes déspotas, eles são muito admirados. Então ele foi protegido durante todos esses meses pela própria população. Mas acabaram encontrando e, na minha opinião, forjaram uma espécie de tribunal iraquiano mesmo, não era uma coisa internacional. E ele foi rapidamente condenado e foi executado, ele foi enforcado. Admirável a postura dele. Foi filmado, né, cara? Em tempos de celular, foi filmado. Em poucos dias isso estava na nossa mão, no nosso celular, a execução de um homem. E assim, eu vou te falar uma coisa. Essas pessoas são realmente diferentes. A postura dele, até o último momento em que respirou, de firmeza, não demonstrando nenhum medo, nenhuma insegurança, foi realmente de alimentar quem dele se alimentava, né? Isso é muito forte, essas questões de últimos momentos de vida são muito fortes. Provavelmente isso aumentou muito a admiração de quem já o admirava e de quem tinha alguma simpatia. Tá feio, né, o negócio no Raposo.
E claro que, muito coincidentemente, né, a região toda do Iraque foi tomada pelas tropas dos Estados Unidos, inicialmente por essa, esse argumento de que tinha que capturar Saddam Hussein, e depois com o argumento de. E claro, tem que se dizer, todos os dias um atentado. Todos os dias um atentado. É o que eu falei, isso inflamou muito mais as paixões, que já não eram fraquinhas, né? Então realmente você conseguiu um problema maior, né? E coincidentemente, muitas empreiteiras, muitos empresários do petróleo se instalaram lá no Iraque e hoje cuidam, né, da extração. Obama, quando chegou, mudou um pouco essa política, foi tirando tropas, foi entrando em acordos para que a região começasse a se governar sozinha. E foi também dividindo responsabilidades, né? Usando das Nações Unidas, da OEA, enfim, de todas as organizações internacionais para poder também dividir essa responsabilidade. E diminuir a carga orçamentária também, porque o custo é extremamente alto. Claro que muitos empresários do setor estavam ajudando, colaborando com isso, né? E quando o governo mudou, essa ajuda diminui e você não pode ficar bancando sozinho. Mas a gente vê como num momento você é amigo e muito perto desse momento, um pouquinho depois, você já é um inimigo de alta patente, de alta periculosidade, de enorme ameaça ao mundo, ao lugar, à região e a tudo. Mas isso é política. Só mudaram os métodos, mas o conceito é o mesmo, é domínio territorial, domínio econômico, é domínio cultural. Sim, os Estados Unidos, como bem disse Caetano Veloso, os americanos representam grande parte da alegria existente nesse mundo. Coloco isso justamente porque, ó a briga do táxi, ó lá. É isso, ainda bem que o motoqueiro foi consciente, deixou e não brigou nem nada, isso é bom. Nenhuma consequência. E também, por que não dizer, uma população, uma cultura muito odiada também. Eu não tenho, já falei isso, eu não tenho grandes admirações pela cultura norte-americana dos Estados Unidos, né? Norte-americanos, como eu costumo dizer, são canadenses, são mexicanos também. Mas é um pouco coincidente demais você ver como estouram conflitos quando o governo é da linha republicana. Uma coisa interessante nos Estados Unidos, pluripartidarismo e tal, particularmente nesse conceito eu sou mais o estadunidense. 2 partidos só, eles se brigam entre si durante bastante tempo e depois cada lado escolhe o seu e pronto, e todo mundo junto em prol do maluco e tudo certo.
e tudo certo. Porque é uma grande pasmaceira o que a gente faz aqui no Brasil e nesses regimes democráticos pluripartidaristas. Que tem que... Você vai me ajudar aqui, Bruno? Não, né? A mãozinha travou no volantinho. Zé Mané. Mas tem uma coisa que parece que é quase impossível. Eu não me lembro de ter visto. Parece que é um sistema onde a população realmente se entende muito bem com isso. Embora Donald Trump está conseguindo quebrar alguns paradigmas, mas ainda é um sistema parecido com isso. É possível a reeleição e na prática o que acontece? Eles fazem uma alternância exata de poder, exata. Eu não me lembro realmente. Então o que acontece? O presidente, ele é eleito um presidente republicano, por exemplo, ele é reeleito e depois ele é trocado por um presidente democrata, que por sua vez é reeleito e que depois também é trocado por um presidente republicano. Funciona como um reloginho. Eu achei que o Trump ia mudar essa... Eu até cheguei a comentar isso na época. Ia mudar essa história. Porque ele é absurdamente fraco. Ele é ruim demais. Só que, como eu bem li na época por muitos analistas, críticos, políticos, ele é tão ruim que o seu eleitorado foi menosprezado. Houve uma enorme prepotência por parte tanto da candidatura da Hillary quanto do próprio eleitor democrata. E eles deixaram isso passar. É um sistema esquisito, é um sistema meio indireto. A população elege os representantes que elegerão o presidente. E realmente o cara foi eleito. A Hillary Clinton tem no seu currículo a derrota mais imbecil que alguém pode ter. Tantos e tantos queriam estar no lugar dela para disputar com Donald Trump. Porque ele é ruim. Ele é ruim. A comparação aí de Bolsonaro com Trump, por incrível que pareça, cara, não ria. E nem me odeie. Ou sim. Não me faça mal. Nem a minha família. Por incrível que pareça, o Bolsonaro é muito pior que o Trump, tá? E o Trump é ruim. É ruim. E eles menosprezaram isso. A voz que foi lá nas urnas e votou foi aquela que sabia que estava sendo menosprezada. Mas enfim. E hoje o que bate muito nesse eleitor e nesse apoiador democrata, eu acho que é muito mais essa dor na consciência. Assim, é vergonhoso você ter em 2017, os Estados Unidos da América, ainda se não um dos países mais poderosos do mundo, culturalmente sim, o país mais poderoso do mundo, não tenho dúvidas, mas
Mas você tem o presidente dos Estados Unidos, um toscão. Ele está com sérios problemas, essa questão da espionagem, das provas de espionagem e colaboração com a Rússia, com o Putin. Isso aí está rolando. Ele está tentando de todas as formas, ele tenta influenciar as direções do FBI, da Polícia Federal, e não está conseguindo ainda. As pessoas entram, não ficam e informam o que está acontecendo. Tem até um genro na parada aí, marido de uma das filhas aí. Fora o festival de abobrinhas machistas, de uma população representada, né? Ele não fala isso à toa, ele precisa ser impactante. Senão ele não parece interessante, né? Mas existe também muito preconceito. Existe muito preconceito pura e simplesmente visual, né? Que o cara é feio, que o cara é cor de laranja. Enfim, eu sempre lamento muito piadas ainda nesses tempos, piadas de cunho puramente aparente. Vejo ainda muito isso, vejo bastante essa questão muito forte nas pessoas. Mas estamos aprendendo, né? Hoje é muito menos. Hoje é muito menor essa linha, mas ainda tem. E não se despreze, porque isso vira o contrário rapidamente, né? Olha lá, o Hospital São Luís, olha ali, ó, aquele prédio ali, ó, de vidro, Hospital São Luís. Amanhã, dia 31, o meu filho, o amor da minha vida, o meu coração todinho, para 3 aninhos de idade. Aliás, ultimamente ele tá... Contar essa. Quando você ouvir, filho, talvez você ria. Eu espero que sim. Mas você deu um belo de um susto na sua professora ontem. Já é uma professorinha, uma senhora, né? Não é nenhuma jovenzinha. Segundo o que sua mãe contou, vocês no refeitório, não sei se almoçando ou lanchando ou jantando, e ela foi levar as meninas no banheiro e acabou por um momento vocês ficando sozinhos no refeitório. Quando ela volta, você não estava. E começaram a procurar e não te achavam. E a mulher ficou simplesmente desesperada. Para você ter uma ideia, hoje ela me contando, ela ainda perdia um pouco o fôlego ao contar. Dá pra gente tentar imaginar o susto, né? E você se escondeu no banheiro dos adultos por pura traquinagem e tomou uma bronca, enfim. Quando sua mãe contou, eu tive que virar para outro lado para você não me ver rindo. Não é certo, não é, mas é engraçado. O que eu vou fazer? Foi engraçado, mas perigosíssimo. Só para você ter uma ideia, vivemos em tempos de doentes mentais que sequestram crianças e que fazem muito mal às crianças. Então isso é muito alarmante e as pessoas que cuidam de crianças têm realmente um terror de que isso possa acontecer. Imagina, seu filho sumiu, né? É realmente desumano, né? Você tem 3 anos de idade, você nesse momento não é obrigado a saber. A gente que tem que te ensinar, te mostrar. Amanhã você fará 3 anos de idade.
Não faremos nada. Sua mãe vai fazer um bolinho pra gente cantar parabéns pra você. Dentro de casa, só nós. Eu duvido muito que não apareça um tio. Parece que sua madrinha vai dar uma passada em casa pra te dar um beijo. Ela não vai poder estar na sua festa de aniversário. E eu vou tentar sair um pouquinho mais cedo também, pra ficar um pouquinho mais com você. E, enfim, eu estava falando sobre essa linha, esse ciclo conservador, né, em que vivemos. Realmente, assim, jovens que estão levando à risca preceitos extremamente ultrapassados. E assustando um pouco a gente, né? Porque o grande problema é que um jovem idealista conservador, ele não tem todos os dados na mão, entendeu? Ele não tem a noção exata. O que é o maior exemplo? É essa molecada falando sobre a volta dos militares. Isso é um exemplo muito tranquilo disso. De que, assim, colocar em dúvida se houveram mesmo torturas, se houve mesmo perseguição, se houve mesmo desaparecidos, ou desqualificar as vítimas, né? Eram terroristas, eram baderneiros, eram bandidos, né? Não dá, né, gente? Não dá. A ignorância é realmente uma arma enorme. Enfim, alguém fez uma coisa bacana com a suquinha. Ficou legal, ficou legal. Café, né? Deixei café, isso. Mais simplesinho também. Ué, mas até mais legal, cara. Não, fica, eu prefiro assim, Fica bacana. Da outra, se já tem, ela já tá pedindo isso. Né? É verdade, ela já é classiquinha mesmo, né? Eu limpei só, eu peguei ela cheia de coisa, com ela pra cima e tal. Eu só limpei a visão. Não, ficou legal, ficou legal. Valeu. Obrigado, até mais. Viu? Mais um elogio pra minha fofinha. Mas você vê, né? Só veinho. Só veinho, olha. Olha só, aquela ali, ó. Acho que é uma Harley. É isso que eu tava falando sobre isso. A ignorância é realmente um fator primordial para que conceitos conservadores se tomem força. Quando você começa a simplificar teorias, simplificar soluções, e quando você começa a dizer que antigamente era mais fácil, era só fazer isso. Quando você começa a usar um discurso de que hoje em dia não pode nada, tudo é proibido, o politicamente correto, tal. Tome cuidado, você está caindo no joguinho. Você está sendo seduzido por esse simplismo intelectual, que é extremamente prejudicial, que é perigosíssimo quando utilizado em prol de um movimento conservador. A gente realmente... Mas faz parte, são os ciclos mesmo.
faz parte de uma renovação, mesmo que seja uma renovação um pouco para trás, mas é uma mudança, né? A população não tem muita paciência. É igual o técnico de futebol, perdeu 5-6, meu, esquece. Muito raro, embora já comprovado que o tempo de trabalho ele fará com que o trabalho, a qualidade do trabalho aumente. Mas vamos voltar aqui. A população tem essa necessidade, ela em determinado momento não tem mais paciência. Mas justamente também por causa daquela teoria de endeusar, né? Primeiro você endeusa alguém, um princípio, e depois você perde a paciência. É natural. Quase ali, ó, os dois pretinhos se pegaram. E depois você perde a paciência, porque você endeusou, você esperou tudo daquilo ali. E aquilo ali foi perdendo força, não conseguiu, não cumpriu, te decepcionou, e aí você quer mudar de novo. Como eu coloquei, o Brasil é um exemplo que não é muito diferente do mundo todo. O Brasil não está tão atrás assim quanto se pensa, não. Principalmente quando você vê os Estados Unidos elegendo Donald Trump. Então, você percebe que não tem muita coisa errada, tão errada assim, tão diferente assim. O Brasil não é um caso à parte. Até porque para não se achar a última bolacha do pacote, né? Mas eu coloco isso. As alas esquerdistas, socialistas, elas falharam nessas últimas décadas. Elas perderam uma das batalhas, né? Perderam a sua força. As pessoas perderam a paciência com esse método, né? Com o conceito de igualdade, o conceito de tirar de um e pôr no outro. Não tirar de um, né? Mas dar menos para um, para dar também para outro. As pessoas perderam um pouco a paciência e voltamos um pouquinho a um pensamento universal mais meritocrata, mais conservador, evidentemente. E vamos entender isso, vamos. E para finalizar, aqui agora na ruazinha já do meu trabalho, o xiita Marco Villa emparedou o Bolsonaro, ao menos, embora ele esteja rodeado de pessoas ali na Jovem Pan que são muito fãs do ex-capitão, ele, ao que parece, vai lutar contra. Então ele emparedou assim, mas emparedou sem fazer força. Os militares... O Bolsonaro chegou a dizer, como ele não conseguia explicar, simplesmente o Villa perguntou sobre economia, qual é o critério econômico nas relações do Brasil no eventual governo dele. Ou seja, qual a posição do Brasil no Mercosul, qual a posição do Brasil no Atlântico Norte, o que ele acha disso daqui. Ele, claro, evidentemente, não soube explicar, nem chegou perto. E assim, ficou meio hilário, ficou meio assim, parecia uma criança. Terminou dizendo que... Terminou não, entre as respostas vazias, idiotas, foi que os militares assumiram o Brasil na 49ª posição da economia e entregaram o Brasil na 8ª economia do mundo. Hoje nem você acredita nessas, né? Mas tá bom, falaremos mais sobre isso. Um abraço a todos.